Graça e paz de Cristo Jesus. Quero trazer aqui o abraço e as orações também da nossa igreja, Igreja Batista da Palavra, aos membros desta igreja, que também são sempre lembrados em nossas orações. É uma alegria poder cultuar a Deus com vocês nesta manhã e poder meditar na Sagrada Escritura. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas, deixem viver. Oremos mais uma vez. Pai, aqui estamos diante de Tua Palavra e rogamos que o Teu Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, possa iluminar uma vez mais e possamos enxergar, como diz a Tua Palavra, as maravilhas da Tua lei. Pedimos isso no nome de Jesus o Cristo. Amém. Êxodo é um daqueles livros da Bíblia que nós conseguimos ler, reler, e a cada leitura e releitura, esse texto vai ganhando riqueza, vai ganhando em profundidade, vai ganhando cada vez mais em visão acerca da obra de Deus. E uma das visões da obra de Deus que a gente enxerga nesse texto é a visão justamente da obra de Deus que não é para ser vista, que não é para ser percebida. Sproul, quando se referiu a esse texto, Arce Sproul, ele disse que se tratava da providência divina, como hoje nós lemos na Confissão de Fé, a mão invisível de Deus. Deus operando na história sem que a gente perceba, sem que os nossos olhos sejam capazes de ver. Entretanto, Êxodo, ele nos dá a visão de um Deus que não quer ser visto, mas nem por isso ele não quer ser conhecido, pelo contrário. Apesar de não querer ser visto, Deus quer ser conhecido. Portanto, Deus vai se revelar ao povo de uma maneira completamente diferente da maneira como a gente gostaria que Deus se revelasse, mostrando o seu rosto, mostrando sua face. Pelo contrário, Deus parece se furtar a todas as tentativas de mostrar-se, mas ao mesmo tempo, na mesma medida em que Ele se esconde, Ele se oculta, Ele se torna conhecido através da história, Ele se torna conhecido através de suas obras,
ele se torna conhecido através da mão invisível. O povo de Deus é o povo que conta a história da mão invisível de Deus. E se a gente lembra da história até então, nós sabemos que estamos diante de uma segunda geração. A primeira geração, a geração dos filhos de Israel que entram com Jacó no Egito, é uma geração que, junto com os egípcios, já ouvia falar muito sobre Deus e eles tinham dado o nome de Deus. Deus não tinha se apresentado, Deus não tinha ainda dito qual era o seu nome. Então, eles deram um nome a Deus. E é um nome muito estranho. Por quê? Imagine que começa, em primeiro lugar, aqueles que querem saber quem é o Deus de Abraão, acabam descobrindo que é o Deus de Abraão. Mas quem é esse Deus? É o Deus que fez isso e aquilo outro. Dali a pouco, Abraão tem um filho, e esse filho se chama Isaque. Quem é o Deus de Abraão? É o Deus do pai Abraão e é o Deus de Isaque. E quem é esse Deus? É o Deus que fez as histórias com Abraão e agora as histórias com Isaque. Então, imagina que na sequência a gente tem Isaque, não é? Tendo Jacó. E aí, quem é este Deus? Este Deus é o Deus do pai Abraão, do pai Isaque e de Jacó. Ou seja, eles vão dizendo o nome de Deus a partir das histórias de Deus com os patriarcas. A história de Deus com Abraão, a história de Deus com Isaque, a história de Deus com Jacó. Com Jacó a coisa fica um pouco complicada, porque imagina, se cada filho que nasce é preciso nomear a Deus, com Jacó a coisa fica muito difícil. Jacó tem tanto filho, vamos parar com isso? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ponto. É o nome que o povo deu a Deus. É o nome da história de Deus. É o nome que as pessoas conseguem contar história. Curiosamente, Faraó conhece a história. Por intermédio de José. José está no Egito. José é um dos filhos de Jacó. José é aquele que foi vendido pelos midianitas aos egípcios por causa justamente dos seus irmãos que haviam vendido ele para os midianitas. José é aquele que vai salvar os seus irmãos da fome. E os seus irmãos vão, junto com seu pai, descer até o Egito, justamente para se livrar da fome. E o faraó vai ser um daqueles que, mesmo não sendo um hebreu, conhece as histórias do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Faraó conhecia as histórias de Deus, pai de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, a segunda geração, que vem depois da morte de José, é uma geração que vai continuar contando como filhos de Israel a história do pai Abraão, Isaque e Jacó, do Deus do pai Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, o faraó morreu. E este novo faraó, ele ignora Deus. Ele ignora as histórias de Deus. Ele ignora o que Deus fez no passado. Ignora a história de Deus com o seu povo, não é? O povo de Israel, e com o povo egípcio. Quando a gente lê os versículos anteriores, a gente descobre que ele fica muito preocupado com a quantidade, com o crescimento do povo que está no Egito, que agora cresce, se torna numeroso, um povo numeroso, e um povo que vai servir ao Egito. Mas ele se torna um povo tão numeroso, que este novo faraó fica preocupado com o crescimento do povo. Ele fica tão preocupado que no versículo de número 10, ele diz: vejam, se dirigindo aos egípcios, precisamos usar de astúcia para com esse povo. Que astúcia é essa? Você vai perceber ao longo do texto que a astúcia de Faraó é conter o crescimento. Essa palavra é importantíssima para a nossa exposição de hoje. A astúcia aqui não tem a ver com aquelas coisas erradas que a gente faz para tentar resolver um problema. Sabe aquela coisa que a gente
Se você fizer X, vai dar errado. Se você fizer Y, vai dar errado também. Como é que você pode fazer algo sem que não dê errado nem de um lado nem do outro? Você precisa usar de inteligência. É como se você tivesse que usar a capacidade de sair de uma situação complicada sem cometer um erro, sem cometer um deslize. Sabe aquelas situações em que te colocam numa enrascada e qualquer resposta que você der, você fica em maus lençóis? Por exemplo, em geral, a gente sempre faz esse tipo de pergunta quando a gente quer mostrar, quando nos colocam em situações complicadas. Se alguém chega e diz para você, você já deixou de bater no seu filho? A pergunta é, você deixou de bater no seu filho? Só dá duas alternativas. Você só tem duas respostas. Se você diz sim, você batia. Se você diz não, você continua batendo. Você não tem uma terceira alternativa que diz não, nenhum nem outro. Te colocaram dentro de uma situação que você não consegue sair desta situação, a não ser que você use de astúcia. Astúcia, essa palavra aqui é uma palavra muito, muito positiva e não negativa. Não tem a ver com aquela situação, por exemplo, que acontece no jardim. A serpente, a mais sagaz de todas as espécies, que ali de maneira ardilosa faz com que a distorção do ensino da palavra de Deus faça com que Eva, de certa forma, entenda errado aquilo que ela aprendeu da palavra de Deus. Não, aqui a astúcia tem a ver com um jeito de fazer a coisa de maneira sábia, inteligente. Então, o que ele está dizendo aos egípcios? Precisamos de astúcia, precisamos agir com astúcia, precisamos agir de uma maneira inteligente para conter o crescimento do povo. Só que o que a gente vai ver daqui para frente não é astúcia. A gente vai ver aqui tolice, o contrário da astúcia, tolice o tempo todo. A primeira tolice de Faraó é tentar de todas as formas exigir que os filhos de Israel cresçam, e para isso vai escravizá-los. E eles vão continuar crescendo, é a mão invisível de Deus. Deus está abençoando o seu povo, e o seu povo continua crescendo, mesmo o Faraó tentando usar de astúcia, mas sendo tolo. Tolo porque não consegue perceber que aquele crescimento não é obra dos próprios hebreus, mas é da mão de Deus, de um Deus que ele não conhece, e não consegue enxergar as suas ações. A sua tolice, ao contrário da astúcia que ele propõe, leva ele a escravizar ainda mais, com mais força, com mais violência o povo. Mas isso não adianta em nada. O povo continua crescendo. Ele precisa resolver como a gente vai lidar com o crescimento desse povo, como a gente vai frear este povo. E aí é o texto que nós lemos hoje. O texto que nós lemos hoje, ele pode ser dividido em 5 partes, e essas 5 partes seguem a estrutura do texto, e elas são fáceis de a gente perceber. Elas são estruturas muito bem organizadas a partir do tema. Observe comigo, primeira parte, do versículo 15 ao 16, a gente tem uma ordem de Faraó. No versículo 17, nós temos o tema do temor do Senhor na atitude das parteiras. Então, a gente tem o temor do Senhor como segundo tema, versículo 17. Os versículos 18 e 19, a gente vê a astúcia das parteiras. Ou seja, o que a gente vai encontrar é o contrário do que acontece com Faraó. O que Faraó queria realizar, são as parteiras que realizam. Versículo 18 e 19, a astúcia das parteiras. Esse é o centro da passagem. Esse é o centro do ensino. Depois observe como o texto volta aos temas anteriores. Versículo 20 e 21, volta ao tema do temor do Senhor. E encerra no versículo 22 com aquele tema que começou, a ordem de Faraó, uma nova ordem
de Faraó. Comecemos com o primeiro tópico, a ordem de Faraó, versículos 15 e 16. Perceba que é uma ordem dada às parteiras hebreias. Veja o que o texto diz. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifrá e outra se chamava Puá. Note que Moisés aqui não declina o nome de Faraó, não declina o nome do rei, mas declina o nome de duas mulheres hebreias que ele faz questão de anunciar os seus nomes. Uma das belezas do livro de Êxodo é perceber como ele, quando a gente lê em comparação com Gênesis, como ele tem conexões profundas. Se no início do livro de Gênesis a gente encontra na sagacidade da serpente, do outro lado a tolice de Eva, nós vamos ver no início de Êxodo não mais a tolice de Eva, mas a astúcia de duas mulheres, essas duas que são citadas, Zifrá e Puá, que são parteiras, e que vão ter de lidar, não com a astúcia, mas com a sagacidade de Faraó. Faraó quer ser astuto, Faraó convoca o povo à astúcia, Faraó quer agir com astúcia, mas ele só consegue ser sagaz, como foi a serpente no Egito. Ele dá uma ordem. Essa ordem às parteiras hebreias é uma ordem muito dura, é uma ordem muito difícil. Ele diz a elas: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. A ordem é clara. Estas parteiras vão ter de subverter sua vocação. A vocação delas não é a de matar. A vocação delas não é uma vocação para eugenia, melhor dizendo, para um genocídio. A vocação dessas parteiras era a vocação de uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Para toda a família hebreia, nasceu um rapaz, nasceu um menino, e é hora da família ficar feliz, é hora da família celebrar. Todos estão esperando a vinda daquele que seria o grande prometido, a grande promessa. Então todos esperam neste varão, neste primeiro menino, a alegria de uma nova esperança. Mas Faraó quer subverter a vocação destas mulheres. Agora vocês não vão mais anunciar o nascimento de um menino. Agora, veja, elas têm de anunciar, quando é um menino, elas têm de anunciar exatamente o contrário, a morte deste menino. Imagina, vai chegar a situação em que as mulheres já não querem mais ter filhos homens. É melhor que não se nasçam homens. É melhor que não tenham homens em nossa casa. Porque a tendência seria: todos os homens que nascerem, todos os bebês que nascerem que forem homens, eles têm de ser mortos. E para isso elas precisam subverter de alguma forma a sua própria vocação. Elas precisam aprender a contar uma nova notícia, a dar uma nova notícia, que não é nada boa. É interessante como o Faraó, ele parece entender o que precisa ser feito. Até a orientação que ele dá, parece que ele entende de obstetrícia. Ele chega no detalhe, ele chega às vias de dizer: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino. Ou seja, é como se houvesse a possibilidade de elas poderem, mediante a função que elas tinham, de enxergar antes se é menino ou menina, e sendo menino, elas sufocarem antes da vida, antes de virem a nascer. A ordem foi clara, elas sabiam o que precisava ser feito. Mas Faraó não conhece as histórias do Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
que não é só a história destes grandes homens. Se ele conhecesse um pouquinho das histórias das mulheres da Bíblia de Gênesis, ele não deveria ter se preocupado com os meninos. Ele deveria ter se preocupado com as meninas. Se ele conhecesse a história de Eva. Se ele conhecesse a história de Rebeca. Se ele conhecesse a história de Raquel. Se ele conhecesse a história de Lia. Ele se preocuparia não com os meninos. Ele se preocuparia com as meninas. Mas ele é tolo. Ele não conhece a história de Deus. Ele só conhece a história do seu povo, e na história do seu povo, como um dia aconteceu com Abraão e Sara, quando Abraão, percebendo que, olha, esses egípcios não gostam de meninos, eles salvam as meninas e matam os meninos, ele precisa, de certa forma, de uma maneira sagaz, sair da situação, e ele precisa mentir, inclusive, sobre a sua relação com a sua esposa, por conta da situação que ele vivenciava naquele momento. Quando o faraó descobre o que ele tinha feito: você é maluco, como assim você ia me fazer transgredir contra Deus? Este faraó, com o mesmo ímpeto daquele faraó dos tempos de Abraão e Sara, não conseguia perceber o que Deus fazia também através das mulheres. Então, se ele soubesse um pouquinho da história das mulheres, como você sabe a história de Gênesis, e como você sabe o que vai acontecer na sequência, ele deveria ter se preocupado mais com as meninas do que com os meninos. Ele diz: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Essa foi a ordem dele. Segundo ponto, versículo 17. Nós passamos da ordem de Faraó, a ordem dada às parteiras, passamos agora ao temor. Veja como da ordem elas precisam lidar com o temor. Quando eu vejo essas mulheres, eu fico me perguntando, quando eu olho para essas mulheres, eu digo: ainda bem que as mulheres desse texto não são como muitas mulheres dos nossos dias, que abraçam pautas que seriam capazes de fazer o que fizeram com aqueles meninos de uma maneira muito fácil, de uma maneira sem problema, sem nenhum problema de consciência moral. Entretanto, essas mulheres, veja, para desobedecerem uma ordem civil, estas mulheres, porque estavam diante de uma ordem que ia contra a ordem de Deus, para irem contra o estado de coisas de sua época, elas não precisavam rasgar as suas roupas, mostrar seus seios, nada disso. Essas mulheres, para ir contra qualquer estado contrário à vontade de Deus, elas fizeram uma única coisa: temeram a Deus. Estas mulheres ensinam a força do temor do Senhor, porque elas sabem que essa astúcia, essa sabedoria prática, que é capaz de nos livrar de situações difíceis, onde parece que se a gente correr, a gente vai sofrer do mesmo jeito. Se a gente ficar onde a gente está, a gente vai sofrer do mesmo jeito. Como é que a gente sai de situações como essa? Essas mulheres sabiam que essa astúcia, essa sabedoria prática está atrelada ao temor do Senhor, mas não é isso que a Sagrada Escritura nos ensina. Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Observe, elas temeram a Deus. Veja, elas não temem a Deus porque Deus vai fazer alguma coisa por elas. A gente não tem nenhuma informação dessa natureza no texto. O que a gente pode especular? Sendo Faraó do jeito que ele era, ele poderia simplesmente ou aproveitar-se de mulheres que, por quererem de alguma forma alcançar algum êxito no palácio de Faraó, poderiam fazer as coisas mais horríveis deste mundo, a fim de alguns privilégios. Mas parece não ser esse o caso dessas mulheres.
A gente estuda essas mulheres e percebe que elas eram mulheres que temiam ao Senhor e que, portanto, elas não parecem ter sido mulheres fracas do ponto de vista das virtudes, fracas do ponto de vista da sua ética, fracas do ponto de vista da sua firmeza de caráter. Não. No entanto, Faraó poderia colocar em risco a vida de sua própria família, de seus próprios filhos, como muitos tiranos fizeram ao longo da história. Ou você cumpre o que nós estamos dizendo para você fazer, ou nós vamos acabar com sua família. Elas poderiam estar sob as mais diversas tensões, elas poderiam estar muito bem numa situação limite, mas elas temeram mais a Deus do que Faraó. E o que é curioso, elas não temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, porque elas tinham uma convicção de que no final Deus daria algum privilégio para elas. Elas temeram ao Senhor pelo Senhor. O Senhor é o objeto do temor, como a gente aprendeu hoje na escola bíblica. É o objeto do temor que faz com que aquelas mulheres temam ao Senhor. Não aquilo que elas poderiam ganhar, não aquilo que elas poderiam obter, ou que elas poderiam livrar, serem libertas. Elas não estão colocando a esperança delas em algum livramento que Deus lhes fará, ou Deus lhes daria. Elas estão colocando apenas em prática o temor. Elas temem mais a Deus do que a Faraó. E isso faz destas duas mulheres, mulheres grandiosas. Elas temem a Deus mais do que a Faraó. E aí o que acontece? O que acontece com todos aqueles que temem mais a Deus do que aos homens. Em nenhum momento as Escrituras nos ensinará que devemos desobedecer às autoridades. No entanto, as Escrituras nos ensinarão a temer ao Senhor. E quando as autoridades vão contra o Senhor, que obedeçamos ao Senhor. É isso que a Escritura nos ensina. Por isso, cristãos, eles cumpriam as suas obrigações em Roma, mas quando o imperador se arrogava o direito de ser Deus e cobrava deles que dobrassem os seus joelhos e o cultuassem, eles cultuavam apenas a Deus e não curvavam os seus joelhos diante do imperador, por causa do temor. É o temor que nos faz submetermos, obedecermos mais a Deus do que aos homens. Só que veja, obedecer a Deus, nesse caso, implicava desobedecer Faraó. E como que elas vão sair agora dessa situação? Astúcia. Elas precisam de astúcia. E o que faltava em Faraó sobra nessas mulheres. Olha como elas são astutas, no sentido sábio desta palavra. Versículos 18 e 19. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Ou seja, era para estar todo mundo chorando, eram para as famílias estarem desesperadas porque os filhos estavam mortos, e no entanto não aconteceu nada disso, os meninos estão nascendo. Então ele chama as duas parteiras, que muito provavelmente coordenavam outras muitas parteiras. E por que a gente diz isso? Porque no versículo 19, as parteiras respondem a Faraó. Elas precisam dar uma resposta porque agora o pescoço delas está a prêmio. Elas precisam dar uma resposta a Faraó. E elas dizem: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Então estabelece um comparativo. De um lado as mulheres egípcias, do outro lado as mulheres hebreias. E elas usam a palavra, são vigorosas. Essa palavra, ela é ambígua. Ela tem dois sentidos. Ela pode ser interpretada como mulheres fortes, mulheres vigorosas, mas pode ser interpretada também como mulheres selvagens. Tão selvagens que elas são descontroladas.
Elas servem dos dois sentidos. Elas estão usando uma palavra que pode dizer as duas coisas: mulheres firmes, fortes, poderosas, como também selvagens. Ou seja, elas não são tão delicadas assim como as mulheres egípcias, que tem prazo para tudo, tem toda uma liturgia para o parto, as coisas vão acontecer programaticamente. Não, as mulheres é assim, elas vão e têm filho de qualquer jeito. Não tem requinte, não tem etiqueta, não tem método, não tem rigor, não tem procedimento. A gente não consegue entender como elas parem, porque elas são selvagens, elas são como bichos. Só que a palavra também serve para dizer, elas são poderosas, elas são fortes. Veja o que ela diz. Elas são vigorosas e dão luz antes que a parteira chegue. Ou seja, elas são tão selvagens que quando as parteiras vão chegar para fazer todo o procedimento, que nada. Quando chega as parteiras já saiu o bebê. Ou seja, observe que elas não precisam se indispor com o faraó. Elas não estão aqui transgredindo com Faraó, elas não estão mentindo para Faraó, elas estão simplesmente sendo astutas, elas estão dizendo de uma forma em que as coisas realmente são, mas ao mesmo tempo livrando a situação que poderia ser colocada em risco, suas vidas e de suas famílias. Faraó fica sem saber o que dizer. Porque Faraó não pode dizer, vocês não cumpriram a minha ordem. O que a gente vê na sequência, então, da ordem para o temor, do temor para a astúcia das mulheres. Então o texto vai terminar voltando para o temor. Olha como Moisés quer ensinar para aqueles que estão lendo esse texto a importância do temor. Versículo 20 e 21, e Deus foi bom para as parteiras. Faraó jamais seria bom para as parteiras. Deus foi bom com as parteiras. Ou seja, as parteiras elas não foram tementes a Deus por causa da bondade de Deus. Elas temeram ao Senhor por causa do Senhor. E porque elas temeram ao Senhor, por causa do Senhor, elas também provam da bondade do Senhor para com as parteiras. Veja a mão invisível de Deus. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Veja a mão invisível de Deus ainda fazendo o povo crescer. Faraó não percebe que o povo não está crescendo por causa dele. O povo está crescendo por causa da mão invisível de Deus, por causa da provisão de Deus. Versículo 21, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Aquelas mulheres que tinham as suas famílias correndo risco, porque a sua desobediência a Faraó implicaria correr risco, perder sua família. Agora não só contavam com a bênção do Senhor, elas podiam continuar dando a boa notícia. Faraó não conseguiu corromper a vocação daquelas mulheres. O inimigo de nossas almas, o tempo todo vai querer corromper a vocação, aquilo que Deus colocou em nossas vidas como talentos, para realizarmos boas obras. O inimigo de nossas almas vai tentar de todas as formas corromper os talentos e os dons que Deus nos deu. Mas se formos tementes ao Senhor, até o fim, não só vamos provar da bondade e da misericórdia do Senhor, seremos sábios, astutos, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como termina o nosso sermão, como termina este texto? Versículo 22.
Então Faraó deu ordem, mais uma vez, olha a ordem. Então veja, da ordem para o temor, do temor para a astúcia. Da astúcia para o temor, do temor para uma nova ordem. Olha a ordem de Faraó. Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: ele não conseguiu sujar as mãos do povo de Deus com sangue dos seus filhos. Faraó não queria sujar suas mãos com sangue. Então agora Faraó vai ter de ordenar o seu próprio povo, que o seu povo, que os egípcios sujem suas mãos de sangue. É isso que ele faz. Deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Desculpa os termos, mas olha como Faraó é tolo, como ele é estúpido. Joguem os meninos no rio, mas as meninas deixem viver. Ele não consegue perceber que as meninas é que são poderosas aqui. A história vai continuar mostrando mais duas poderosas, duas mulheres poderosas que vão pegar ali um menino, vão fazer como se fez um dia na arca, uma pequena arca para colocar nela aquele que será o libertador. Faraó não consegue perceber que a mão invisível de Deus está ali de maneira astuta, conduzindo todas as coisas. Como a gente termina então o nosso sermão? O Evangelho de Cristo Jesus é a história, é a boa notícia de um Deus astuto. Mas Jonas, como isso é possível? Imagine você, que todos nós mereceríamos a morte. Todos nós deveríamos ser lançados ao inferno. Fomos nós, representados por Adão, que pecamos contra os céus. Nós merecemos o inferno. Quem aqui poderia dizer que merece os céus? Quem poderia dizer o céu é meu, eu conquistei o céu? Nenhum de nós. Todos nós conseguimos ter plena consciência de que merecemos o inferno, porque Deus é justo. E se Ele é justo, não pode haver um homem sequer neste mundo manchado pelo pecado de Adão, que não seja punido pelo pecado de Adão, mas Deus também é astuto. E a astúcia de Deus é Jesus, o Cristo. Jesus é a maneira pela qual Deus tinha de nos condenar ao inferno. Deus tinha de nos lançar ao inferno. Mas ao mesmo tempo, Deus astuto nos traz Jesus Cristo para nos representar, para colocar diante de nós a salvação que vem por meio do sangue de seu Filho. Na astúcia divina, Jesus aparece como nosso Salvador. Porque naquele dia, quando Cristo estava no madeiro, a mão pesada da ira divina, que deveria cair sobre todos nós, caiu sobre seu Filho. Essa é a astúcia divina. Essa é a maneira como Deus vai salvar do inferno aqueles que Ele ama e não pode salvá-los sem a condenação. Cristo se fez maldito por nós, para que pudéssemos encontrar nele a salvação. E o que fazemos? Entregamos tudo a Ele nessa hora. Entregamos nosso coração, entregamos nosso corpo, entregamos nossa mente, entregamos nossa voz, porque nenhuma dessas coisas de fato nos pertencem.
entregamos o que antes Ele nos deu, o corpo, o coração e tudo mais. Por isso eu queria orar com você nessa hora, para que Ele, e somente Ele, receba todo o louvor. O Deus sábio, o Deus astuto, o Deus que sabe livrar aquele que deveria ter sido condenado ao inferno, com sabedoria. Oremos. Pai querido, como não nos regozijarmos em tamanha salvação? Quanta sabedoria há na cruz, quanta sabedoria há num Deus que é justo e que é também misericordioso. Quanta sabedoria há na justiça e na misericórdia, na justiça e na misericórdia do Senhor. Te louvamos, Senhor, porque jamais seríamos salvos se não fosse pela sabedoria divina. Te louvamos porque a salvação não é obra humana, porque a salvação é obra divina. E por isso te agradecemos, te entregamos nosso coração, nossa mente, nosso corpo, porque nenhuma dessas coisas nos pertence. Te entregamos como dádiva. O Senhor nos deu e devolvemos ao Senhor, como Ana fez com seu filho. Fazemos com o nosso próprio coração, te entregamos aquilo que o Senhor já nos deu. Tudo a ti pertence, Senhor. Obrigado pelo teu Filho, porque tudo que dermos ao Senhor jamais será tão grandioso como o Filho que o Senhor nos deu. E é no nome dele que oramos, no nome de Jesus. Amém.